Olá, meus amores! Estou trazendo aqui para vocês mais uma receita maravilhosa de bolo de rolo, sabor Rafaelo. Esse doce aqui que conquistou muitos corações. Então, vejam só essa delícia, com lâminas de amêndoa, chocolate branco e coco. Essa receita aqui vai ficar marcada no seu coração. Então fica aqui no vídeo até o final, que você vai ver um dos melhores bolo de rolo que você já viu aqui nesse canal. Então aqui, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Curte o vídeo. No final, se você gostar do vídeo, compartilha. No final do vídeo, se você gostar da receita, você comenta o que achou, que isso é muito importante para o crescimento aqui do canal e para eu trazer mais receitas maravilhosas para vocês. E lembrando para vocês, né, que esses vídeos de receitas gratuitas está aqui na playlist do canal. Vai ter lá na playlist aqui no canal aulas de bolo de rolo gratuitas. Então, todo sábado estou adicionando uma receita nova aqui para vocês, né? E é isso. Também tem aqui o curso bolo de rolo, que são 21 receitas, né? Essas receitas que tá no curso bolo de rolo, você tem que adquirir o e-book, né? Que foi logo no início no canal que eu criei esse e-book, né? Então, para adquirir essas 21 receitas do curso, você vai no vídeo, né, de cada aula daquela, tem um link do e-book para adquirir. Mas se não, você também pode aprender gratuitamente aqui nas aulas gratuitas. Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos para a receita. Vamos sempre iniciar pelo recheio, porque enquanto o recheio estiver esfriando, vamos preparando a massa. Esse recheio aqui é simplesmente delicioso. Então, adiciono creme de leite, leite condensado, chocolate branco, as amêndoas trituradas, aqui coco em flocos. Você também pode adicionar, mas é opcional, essência de amêndoas, né? 3 gramas. E aqui, ó, eu misturo bem antes de levar ao fogo. E o ponto do recheio é aquele que eu sempre falo para vocês, que é o ponto de escrever. Quando o recheio ele vai desgrudando da panela, ou então você consegue escrever em cima dele. Não quando ele cai em blocos. Quando ele cai em blocos já tá próximo de um ponto de brigadeiro. É o ponto antes de chegar ao ponto de brigadeiro. Como sempre, eu vou mostrar pra vocês, né? Como é que vai ficar esse recheio. Que já tá aqui, ó, perfumadíssimo. E esse aqui é o ponto do recheio. A gente passa a espátula, consegue ver o fundo da panela e consegue escrever em cima. Agora eu vou desligar e deixar descansar. E agora vamos iniciar com a massa. A massa desse bolo é uma massa de bolo de rolo tradicional. Então, você começa adicionando a manteiga ou margarina 80% lipídio. Em seguida, adiciona o açúcar. O açúcar de preferência, açúcar refinado. Por quê? Porque o açúcar refinado, ele dá mais umidade ao bolo, né? Porque assim, quanto menor os cristais de açúcar, mais umidade sua massa vai ter. Então, se você adicionar um açúcar com os cristais
grande, o que é que acontece? Ele vai absorver muito a umidade do bolo. Então, seu bolo pode ficar aquele bolo ressecado. Então, vamos bater, né? Por essa massa, para dar o ponto, nós devemos bater ela em aproximadamente 2 minutos. Mas também você tem que observar o aspecto da massa, né? Está no ponto. Aí aqui a gente tem que tirar um pouquinho, né? Para um pouquinho a batedeira. Pra tirar essa parte que fica na borda. Para que a massa ela fique bem homogênea. Que ainda não está boa. Ainda não está no ponto. Esse aqui é o ponto da massa. Olha como ela fica, o aspecto dela. Então, é isso. Você observa o tempo, né? E observa a textura. Ela tem que ficar assim, ó. Então, nesse momento, vamos adicionar os ovos. Tirar aqui da lateral. Aqui também paramos um pouco. Pra tirar sempre essa parte da borda. Que a batedeira, ela não consegue alcançar, né? O batedor aqui. Pronto, aqui a massa já tá pronta, né? Na parte dos ovos. Bate os ovos. Depois que adiciona os ovos, você pode bater entre 2 a 3 minutos. Aqui eu já tô vendo que ela já deu ponto em 2 minutos. Pronto, nesse momento vamos adicionar a farinha de trigo. A farinha de trigo, vamos adicionar aos poucos, para não desenvolver o glúten. Porque se você bate muito essa massa, ela vai ficar uma massa emborrachada. Aí muitas pessoas podem pensar, olha como essa massa ela tá elástica, ela tá borrachuda. Ela tem que ficar uma massa macia, não fofa, né? Porque fofa ela fica quebradiça. Acontece da massa ficar fofa quando bate muito a margarina e o açúcar. Por quê? Porque entra muito ar, se bater muito. Quando entra muito ar, aí ela fica fofa. Então, quando você assa, ela vai ficar bem quebradiça. Aqui adicionar o restante. Pronto, depois que a gente mistura bem aqui, ó, essa massa aos poucos. Aí levamos pra batedeira, né? Batemos aqui 6 segundos. Com 6 segundinhos, a massa já fica prontíssima para ser espatulada na forma. E aqui eu vou bem rapidinho. E aqui a massa está prontíssima. E agora vamos levar para a forma para espatular. Bom, aqui já pesei as massas, né? Distribuí 250 gramas em cada forma. Às vezes, quando os ovos eles são maiores um pouquinho, às vezes passa, né? Quando você pesa 250 gramas, sobra um pouquinho de massa. Aí você só vai distribuir nas formas.
e dá tudo certo. A forma que eu utilizo, as dimensões são 30 por 40 por 1 centímetro de altura. E aqui eu untei a forma com a misturinha que eu já ensinei pra vocês aqui no canal, que é margarina, óleo e farinha de trigo. A mesma medida dos três, então dá um desmoldante perfeito. E agora eu vou espatular, né? Aqui, ó, eu gosto de iniciar inclinando um pouquinho a forma. Não apertando a massa, mas deslizando assim, ó. Deslizo. Porque assim até facilita um pouco na distribuição de massa. Você, quando aprende a espatular nessa forma, você consegue fazer em qualquer forma. Em qualquer lugar que você esteja, tem uma forma assim, retangular, redonda, você consegue espatular. Diferente daquelas de borda batida, né? Que ali você já espalha a forma, passa uma espátula e já fica na medida certinha. E você adquirindo essa prática aqui, não. Essa prática aqui, quando você pega a prática, você consegue em qualquer forma. Não fica presa apenas em uma. Então, vou espalhando assim, ó. Quando a gente espalha, sempre sobra um pouquinho debaixo da espátula. Sobrou, então eu aproveito para colocar onde não tem. E assim, eu vou fazendo, eu vou girando a forma, porque isso também ajuda bastante a espalhar bem a massa. Vou espalhar. Tô espalhando aqui devagarinho para vocês observarem, né? Como eu faço. Mas aí, quando você for espatulando, você vai desenvolver a técnica que você se adapta melhor. E à medida que você vai fazendo o bolo, quanto mais você vai fazendo, mais você vai pegando agilidade. Porque as pessoas às vezes começam a fazer bolo de rolo, aí tem um pouco de dificuldade na hora de espatular. Né? Aí acha que não vai dar conta de conseguir fazer muito bolo em pouco tempo, assim. Mas isso é só questão de tempo mesmo. E aqui eu vou espatular isso aqui primeiro, né? E já vou espatular também as outras e levar ao forno. O forno, eu utilizo meu forno a gás, né, no fogão a gás, a 290 graus. Deixo pré-aquecido. Ele assa em torno de 5 minutos. Aqui no meu forno, você faz o teste no seu. Você vai observando. Quando a massa vai perdendo brilho. E o primeiro teste, para você saber o tempo, você, quando perde o brilho, aí você vai, coloca o dedinho assim na massa. Se não sair massa no dedo, é porque já tá boa a massa. Se sair, deixa mais um pouquinho. E aí, quando você descobrir o tempo do seu forno, você não precisa mais fazer esse teste. Você só vai pelo tempo do cronômetro. Ó, espatulei aqui. Aí, o que eu faço? Fica essas bordinhas aqui, ó. Então, eu passo aqui a mão assim, o dedo. Com a mão limpa, claro, né? Gosto de unhas sempre cortadas. E aqui, ó, eu passo assim, pra ficar bem igualzinho. E vou fazer isso no restante das duas massas e já volto com vocês com elas assadinhas. Pra passar o recheio, que ficou simplesmente maravilhoso. Aqui, prontinho. Pronto, aqui já trouxe as massas já assadinhas. É importante você deixar no tempo correto, porque a massa, ela pode estar em perfeita execução, mas se você colocar no forno, deixar passar do ponto, ela vai ficar quebradiça, ou seja, vai virar biscoito. Às vezes, quando você observa, ela vai perdendo o brilho, só que ela fica bem sequinha. Aí você tira ainda, ela tá um pouquinho maleável, mas esfriou, endureceu e você perde a massa. No meu primeiro bolo de rolo que eu fiz, né? A primeira massa, eu errei o ponto e ela virou biscoito. Aí acertei nas outras duas. Pronto, aí a partir das outras duas que eu observei o tempo do meu forno, consegui saber o tempo certo.
E aqui tá o recheio, descansou. Fica muito cremoso. E ainda com essas amêndoas. Dá um perfume maravilhoso nesse recheio, né? O que se sobressai nesse recheio é as amêndoas, o cheiro das amêndoas e o cheiro do chocolate branco. Fica muito, muito, muito bom. Delicioso mesmo. Então, essa é uma adaptação que eu tô trazendo, né? É de recheios diversos para o bolo de rolo. Porque aí você vai ter várias opções para colocar no seu cardápio, né? Eu indico sempre para quem está começando limitar o cardápio, né? Sempre escolher, tipo, primeira vez vou vender bolo de rolo. Eu comecei com bolo de rolo de goiabada, doce de leite e chocolate. Pronto, à medida que foram saindo as vendas, eu fui acrescentando sabores no meu cardápio, né? Só que assim, eu também não coloco todos de uma vez. Vamos por época, né? Eu seleciono sempre assim, no Natal, uma quantidade, seleciono, limito, uma quantidade de recheios, né? Aí quando é na Páscoa, aí eu já seleciono mais os sabores mais procurados na Páscoa, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, enfim. São João, né? Que é aqueles bolos mais típicos. Então você seleciona os sabores de acordo mais com a época. Porque se você colocar um amplo diversidade de sabores no seu cardápio, você vai ter que comprar uma variedade enorme de ingredientes e vai dar muito trabalho. Então você limita, e até para o cliente, né? O cliente fica com muitas opções para escolher e acaba desistindo até de comprar por de tantas diversidades, né? Então você limita e é isso. E aqui, ó, é muito importante esse comecinho aqui, esse comecinho é que você vai deixar o bolo bem redondinho. Quanto menor essa dobrinha no início, e bem apertadinha, mais seu bolo vai ficar redondinho e bem firme. E aqui eu vou enrolando, ó, devagarinho. Geralmente, assim, quando o bolo ele tem tipo amêndoas, né, esses grãozinhos, você tem que ter mais cuidado, porque para não quebrar a massa, né? Porque às vezes quando você enrola, fica umas fissurinhas assim, que pode quebrar ela. Aí você tem que ter esse cuidado. E aqui vou enrolando. E vou acelerar um pouquinho o vídeo para vocês, para esse vídeo não ficar longo, né? E vocês vão ver como vai ficar maravilhoso. Parei um pouquinho aqui para mostrar para vocês essa emenda aqui, que a gente tem que juntar, né? O do finalzinho do primeiro bolo com o do segundo e assim sucessivamente. A gente coloca bem juntinho. Se sobrar um pouquinho, a gente corta com a faca, para quando fatiar o bolo não mostrar que tem continuação, né? Parecer que é uma massa só. E simplesmente fica perfeito. E esse aqui é o resultado do bolo. Tá vendo? Ele fica bem firme, bem enroladinho, sem precisar colocar o plástico filme. Eu vou cortar aqui. Quando eu não espero descansar, eu não deixei esse bolo descansar para cortar. Vejam a diferença de quando eu deixo o Ferrero Rocher, o anterior, eu deixei descansar. Aí vocês viram que as voltinhas ficam mais definidas. Mas esse eu não deixei, ó. Olha como ele ficou. Ficou redondinho, mas não ficou tão definido. E aqui, rapidinho, passando aqui, ó, o recheio, né, em cima. E decorando com amêndoas. E aí a decoração é a critério de vocês. Eu sempre deixo uma decoração aqui no final, né, como sugestão. Mas aí vocês podem fazer a que vocês acharem melhor. Aí pronto, é que eu coloco as amêndoas, depois o coco, né? E no finalzinho eu pego um pincelzinho e tiro os cocos que ficaram em cima. E já vou finalizando aqui o vídeo com vocês, né? Quem gostou do vídeo, né, comenta aqui o que achou. Compartilha com quem você acha que vai gostar de ver esse conteúdo. Né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, porque todo sábado vai ter receitas gratuitas e eu tenho certeza que vocês vão amar. Cada sabor melhor que o outro. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tenho certeza que o próximo vídeo vocês vão se surpreender com um novo sabor. Esses bolos gratuitos tá aqui na playlist, né, com
receitas gratuitas de bolo de rolo. Só ir lá na playlist, vocês vão achar facilmente, né? E vou deixar agora vocês se deliciando com as imagens e as fotos lindas.